Olá, e aí, tudo bom? Chegamos ao nosso 10º dia. Falta agora só 30. Interessante entender que hoje nós estudamos um pouquinho sobre a besta que emerge da terra. Entender quais as características dessa besta e como ela se comporta é fundamental. Porque será ela que vai se unir com a besta que emerge do mar e através da sua força e do seu poder irá perseguir o povo de Deus, irá transformar a vida do cristão numa vida de tribulação. E hoje nós vimos que ela tem algumas características, né? Ela tem a aparência de cordeiro, ou seja, todo mundo vê nela um ponto de equilíbrio. Ela é boa, tem boas ações, age como se fosse sempre buscando bem para todos. Então, essa é uma das descrições da besta. A outra que fala como dragão. E quando a gente vê nos filmes a aparência do dragão, ele é imponente, ele tem força e todo mundo o respeita e o teme. Então, quando a gente pensa nessa característica, a gente começa a imaginar algumas pessoas ou alguns seres. Outra característica que eu gostei de ver é a questão dos dois chifres, né? Ele tem dois modelos de governo, dois símbolos de poder. E tem várias outras foram se agrupando. E aí nós acabamos vendo que ele chega próximo a um poder, a um governo, né? E essa besta, ela tem poder político, tem poder de lei. Então, quando a gente começa a entender e a ver as características dessa besta, a gente começa a interligar ela a um poder, a um governo. E esse governo, talvez, a gente começa logo a visualizar como os Estados Unidos da América. Porque ele tem essa força. Ele impõe, né? Nós conseguimos ver aí vários tipos de guerra, na onde ele entra para guerrear e, segundo ele, sempre buscando a paz, sempre sendo uma luta pela paz, a paz no mundo. Ele promove guerra e a alegação dele é o combate ao terrorismo, né? Ele já começou a se interligar com o poder religioso e já começa a ter certos laços íntimos com esse poder. Então, quando a gente começa a entender que a besta tem descrição, a besta é identificável, nós começamos a entender como é que a besta que emerge do mar terá a sua força política, a sua força mundial restituída. Então, é importante continuar a leitura, porque somente com o estudo mais aprofundado sobre esses símbolos apocalípticos, nós iremos entender o que acontecerá no tempo do fim e como Jesus nos advertiu para estarmos preparados e não ser pego de surpresa diante tantas coisas que estão por vir. Até lá.